Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar sobre a importância que a taxa de retenção do corpus textual possui para a análise de classificação hierárquica descendente, ou CHD, presente na opção Método de Rayner do programa Iramutec. A classificação hierárquica descendente, ou CHD, procura obter classes formadas por palavras que são significantemente associadas com aquela classe, e a significância começa com que quadrado igual a 2. Ele apresenta um esquema hierárquico de classes, tornando possível inferir quais ideias o corpus textual deseja transmitir. A CHD é um ótimo tipo de análise para se utilizar no TCC, numa tese, em um artigo ou um relatório que possua abordagem qualitativa, tanto pela complexidade envolvida para se chegar ao resultado final, quanto pelas ilustrações geradas pelo Iramutec, que adicionam um diferencial a mais em relação aos quadros, gráficos e tabelas. Contudo, a CHD requer uma atenção maior em relação às demais análises oferecidas pelo Iramutec. Isso se deve porque ela trabalha com uma característica chamada taxa de retenção, na qual, a depender do seu valor, pode viabilizar ou inviabilizar o uso da CHD sobre o corpus textual. A taxa de retenção indica quantos segmentos de texto foram aproveitados pela análise CHD, em relação ao número original de segmentos de texto do corpus textual. O ideal, de acordo com os manuais do Iramutec, é que esse valor seja de no mínimo 75%. Caso a taxa de retenção esteja abaixo de 75%, o corpus textual será menos homogêneo, mais disperso em relação ao conteúdo analisado e menos representativo, e não fornecerá informações concretas e utilizáveis sobre o material. Dentre as causas para a taxa de retenção baixa estão o tamanho do corpus textual e os parâmetros de tratamento utilizados nas configurações da CHD. No exemplo do vídeo, temos uma taxa de retenção de 71,15%, no qual foi possível classificar apenas 37 segmentos do total de 52 presentes no corpus textual. Para fazer essa taxa subir para no mínimo 75%, conforme indicam os manuais do Iramutec, é necessário refazer a classificação hierárquica descendente. Clicando aqui no ícone do método de Rayner, você vai dar OK nessas definições. E na tela seguinte, na opção número de classes terminais na fase 1, você vai alterar o número por padrão que vem 10. Como nesse caso a taxa de retenção foi menor em relação ao tamanho desse corpus textual ser pequeno, ele é composto por apenas 6 textos, o ideal nesse caso é diminuir esse valor de 10 para 5, para que o corpus possa identificar uma frequência mínima de classes terminais. Nesse caso aqui eu vou diminuí-lo para 5, mas se você tiver um corpus textual maior, que tem uma taxa de retenção ainda abaixo de 75%, você pode aumentar esse valor para acima de 10, em 15 ou 20, ou também pode diminuí-lo. Eu vou colocar para 5 e vou clicar em OK. A análise será processada. E na nova CHD feita, é possível ver que a taxa de retenção subiu para 84,62%, indicando que foi possível classificar 44 segmentos em um total de 52. E agora temos um ideal de taxa de retenção recomendada pelos autores para que a análise seja homogênea e possa fornecer dados concretos para análise qualitativa pelo CHD. Os autores especialistas no Iramutec recomendam que é importante relembrar que as análises do tipo CHD, para serem úteis à classificação de qualquer material textual, requerem uma retenção mínima de 75% dos segmentos de texto. Caso a CHD ofereça uma classificação com retenção inferior a esta, é necessário refazer a CHD alterando o número inicial de classes para um valor diferente do padrão 10. E em caso de persistência do problema de retenção, deve-se abandonar a CHD e empregar outras análises do Iramutec, como por exemplo análise de especificidades, estatísticas ou nuvem de palavras. Eu espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer a relação da taxa de retenção com a análise de classificação hierárquica descendente no Iramutec. Quaisquer dúvidas que surgirem podem deixar aqui nos comentários ou me enviar por e-mail. Até o próximo vídeo, pessoal.